Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Arion, criador do canal Swing Trade na Prática, e na nossa aula de hoje eu vou mostrar as principais técnicas, tudo que você precisa saber sobre suporte e resistência. São técnicas extremamente essenciais aí para que você possa operar bem no mercado financeiro, para que você possa ter retornos financeiros no curto prazo, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado americano, e eu espero ajudar muito vocês aqui. Vou tentar ser o mais detalhado possível aqui para que você consiga entender muito bem como funciona o suporte e resistência e como que a gente consegue operar com o suporte e resistência. Mas antes, o que é o suporte e o que é a resistência no gráfico, né? Suporte é quando o preço, como aqui embaixo, ele encontra uma dificuldade para continuar a sua queda, ele encontra uma resistência para continuar a queda, ou seja, ele bate aqui várias vezes e volta, criando até mesmo uma região de consolidação e uma confusão aí de mercado nessa região. Tá? E o que é uma resistência? É quando o preço ele encontra uma certa dificuldade para continuar a sua tendência de alta, ou seja, ele encontra uma resistência ali para ultrapassar esse preço, para continuar seguindo a sua tendência de alta. Então, ele suporte e resistência nada mais é do que a dificuldade do preço de continuar a sua tendência tanto para alta quanto para baixa. Tá? Geralmente, quando o preço está em uma tendência de alta, ele vai fazendo esse movimento de impulsão e retração, rompendo sempre os topos anteriores. E continuando essa tendência de alta, ele pode encontrar uma resistência no preço, tá? Independente do motivo, se os grandes investidores estão achando que o preço está caro ou não demais, se está na hora de vender esses ativos, não importa o motivo. Através do gráfico você consegue verificar que tem uma resistência, que aquele ativo pode reverter a qualquer momento. Eu vou ensinar isso aqui mais no final da aula sobre como operar a reversão do mercado com o suporte e a resistência. Mas vamos aqui pelo básico primeiro, que a gente vai avançando até o final da aula para você entender muito bem. Então, quando o preço aqui ele começa a encontrar uma resistência aqui no gráfico, isso daqui vai estar dizendo para você que pode entrar em uma consolidação de mercado, em que seria uma distribuição quando o preço do ativo ele encontra uma dificuldade aqui em cima, se chama de distribuição, ou seja, os grandes investidores, os grandes traders, aí, os traders em geral, eles começam a distribuir as suas ações aqui. Tá? Ele está comprado desde aqui de baixo e enquanto o gráfico vai subindo, ele vai se desfazendo um pouco dos seus papéis, vai realizando lucro, colocando dinheiro no bolso e, de vez em quando chega em um topo, vamos dizer assim, ele começa a se desfazer dos seus papéis um pouco mais pesado. Então aí encontra também uma resistência ou a demanda vendedora aqui, ó, quem quer operar vendido, entra muito forte nessa região, ou uma demanda compradora entra muito forte também nessa região aqui. Então isso cria o suporte e a resistência. Mas o que é importante do suporte e resistência? É como você vai desenhar o suporte e a resistência. Desenhando corretamente, traçando corretamente o suporte e a resistência, se torna muito mais fácil operar no mercado. Só que para isso tem algumas regras. Uma dessas regras é o seguinte, é tirar o zoom do gráfico. Quando você abre a tela do seu gráfico, você pode dar de cara com isso aqui. Você dá de cara com esse gráfico desse jeito aqui. O que você tem que fazer é, tira o zoom. Eu costumo tirar 4 vezes o zoom. 1, 2, 3, 4, independente do gráfico, tá? No mercado brasileiro, coloca 4 vezes aí tirando o zoom, você aperta o sinalzinho de menos aí no seu computador, no seu teclado, que já vai diminuir, ou você vem aqui em cima, tem esse sinal aqui, ó, diminuir zoom. Aí você tira o zoom. No mercado brasileiro, coloca no máximo 4. No mercado americano, pode colocar até 8, já que são ações aí que tem muito mais tempo no mercado, a maioria das ações tem muito mais tempo no mercado que as ações brasileiras, então tem um histórico muito maior. Aqui no mercado brasileiro, você consegue traçar o seu suporte e a resistência, tirando o zoom. Fica muito mais fácil a leitura e você pega todo o histórico do preço. Tá? Vou tirar eu aqui da frente, pronto, me tirei daqui. Agora, como é que a gente consegue traçar esse suporte e resistência? A gente olha primeiro para o lado direito do gráfico e vê a região de resistência ou de suporte. Você pode começar tanto de cima ou de baixo, não importa qual é a ordem. Tá? Eu costumo começar sempre de baixo. Por exemplo, aqui
desse lado esquerdo aqui. Eu já encontro alguns suportes e resistências, mas o importante é eu começar pelo lado direito, tá? Que são os últimos suportes e resistências e são os mais fortes e os mais recentes. Aqui, no caso, eu tenho um suporte muito forte. O gráfico bateu aqui duas vezes aqui, e a partir daqui começou uma região de consolidação. Desse lado aqui, um pouco mais adiante, eu tenho um novo suporte, que é essa faixa aqui, o gráfico que está encontrando uma dificuldade para o preço cair. Tá? E aqui, ó, se você olhar bem aqui nessa região, encontrou um suporte. Olha que interessante. Aqui eu tenho vários pontos de resistência. O gráfico aqui foi ligando esses pontos e formou a resistência. Aqui encontrou uma dificuldade para queda, né? Só que se eu pegar aqui, é exatamente no ponto em que o gráfico encontrou uma resistência para alta. Olha que interessante. Né? Aqui o gráfico encontrou uma resistência para queda, encontrou suporte muito forte. E o que era esse suporte agora era uma antiga resistência no preço. Já foi uma antiga resistência no preço. Tá? Então, os suportes e resistências, eles funcionam muito bem para isso, que a gente consegue identificar a tendência. Como assim, Ariel? Consegue identificar a tendência? Se aqui estava como uma resistência no preço, para continuar uma tendência de alta, o preço tem que romper os suportes. Né? Ele tem que romper as resistências. E conforme ele vai rompendo as resistências, vai formando sua tendência de alta. É a mesma coisa aí da teoria de Dow. O gráfico se move em tendência, ele se move aí como as ondas do mar. Então, com essa tendência de rompimento, você consegue identificar aí se a tendência é forte ou não. Isso aqui também é interessante. Olha só, mais um ponto aqui de suporte resistente. Aliás, mais um ponto de resistência. Está bem aqui ao lado. Deixa eu só traçar aqui. Pronto. Mais um ponto de resistência aqui. Olha que interessante. Vem aqui. Aqui temos um ponto de suporte. Um ponto muito bom de suporte. E aqui eu tenho um outro ponto de resistência. Você pode estar descobrindo, você olhando no gráfico aqui, você pode verificar que tem muito mais pontos de resistência. Só que é o seguinte, se você começar a colocar suporte e resistência a cada fundo ou a cada topo de um pequeno movimento, você vai ficar muito confuso. Vai ficar muito difícil você saber quando comprar e quando vender as ações. O gráfico vai ficar aqui, ó, cheio de linha e você não vai saber quando comprar ou vender esses ativos. Isso daqui não é legal para você. Isso aqui vai dificultar muito você fazer as suas operações no mercado. Então não vale a pena você ficar traçando aí vários pontos de suporte, vários pontos de resistência e deixar a sua operação, o seu gráfico totalmente poluído. Vai deixar o seu gráfico aí totalmente confuso. Tá? Você pode depois, se você já tiver com o gráfico aí, desse jeito aqui, que é um jeito errado de estar, vai apagando. Tá? Apaga tudo isso, limpa totalmente a tela, que é a melhor coisa que você vai fazer. Limpar totalmente a tela. Fica de fora dessa confusão. O gráfico é simples, você tem que simplificar ao máximo a sua operação. Tá? Tem que simplificar ao máximo a sua operação. Um recado importante. Já está aberto as inscrições para as aulas gratuitas da Fórmula da Alta Renda. Basta se inscrever aqui no bio da link, tá? As vagas são limitadas, já que são aulas gratuitas. Eu vou conseguir falar com vocês lá. Vai ser entre o dia 10 a 17 de março. Então, se inscreva no link da bio para você estar participando dessas aulas. Não perca. Bom, continuando aqui. Recado dado aí que é muito importante para que eu ensine vocês aí. Então, vai diminuir o número de vídeos aqui essa semana para que eu consiga dar conta dessa aula mais reservada que é totalmente gratuita para você. Basta você se inscrever e garantir a sua vaga nesse linkzinho que eu vou deixar aqui na bio. Então, aqui você conseguiu identificar os suportes e resistências. Então, é importante que você consiga traçar, é importante que você trace o suporte e resistência com movimentos fortes. Tá? Com movimentos fortes. Que movimentos fortes são esses? São esses movimentos em que o gráfico ele bate várias vezes no mesmo lugar. Isso daqui é um movimento forte de suporte e resistência.
O gráfico bateu várias vezes. Ah, Ariel, mas o gráfico ele bate várias vezes no mesmo ponto e volta? Não, ele cria zonas. E é aí o ponto que eu queria chegar para você. Não basta você traçar somente uma linhazinha aqui. Não faça isso, tá? Não faça isso. Traçar somente uma linha não vai fazer você ganhar dinheiro aí no mercado. Tá? Você precisa traçar zonas. Como assim traçar zonas? É o seguinte, se o preço da ação está formando vários pontos aqui, vários pontos de suporte e resistência, só que no suporte e resistência há rompimentos, principalmente quando o gráfico está em consolidação, principalmente quando o gráfico está lateralizado. 80% dos rompimentos em um gráfico lateralizado são falsos, diferente no gráfico em tendência. O gráfico em tendência, os rompimentos, a maioria dos rompimentos são válidos no gráfico diário, gráfico semanal, gráfico de 60 minutos, 4 horas. Não vem me falar sobre gráfico de 5 minutos. Isso aqui é swing trade. Você opera com tempos de gráficos corretos para essa modalidade, que são tempos gráficos de 60 minutos, tempos gráficos de 4 horas, tempos gráficos diários e semanal. Tá? Se você quiser, pode até dar uma olhada no gráfico mensal, mas não tem essa necessidade. O gráfico mensal é mais útil aí no mercado americano, já que possui um histórico muito maior de preço do que no mercado brasileiro. Tem muitas ações recentes aí. Quando eu digo recentes, ações de 5 anos para cá, 4 anos para cá, 2 anos para cá. São ações muito mais recentes, então não vale a pena você pegar esse tipo de gráfico para fazer isso. Tá? Bom, como é que a gente vai traçar as zonas? Do mesmo modo do suporte à resistência. Só que é o seguinte, eu tenho aqui um suporte, correto? Eu tenho aqui um suporte. Dentro desse suporte, eu tenho uma zona desse suporte, que é uma região de confusão de mercado. É uma zona de confusão de mercado. Então, para traçar corretamente, você vai pegar essa zona aqui e vai deixá-la isolada. Pronto, a partir desse momento aqui, é uma zona de confusão no mercado. Se o preço da ação vier até aqui embaixo, aqui você já sabe que ele vai entrar numa região de confusão de mercado. Então, você já não vai operar nessa região de confusão de mercado, porque você sabe que a partir daquele momento, o preço pode voltar para uma tendência de alta para dentro dessa consolidação de mercado. Então, aqui eu consigo também traçar novamente o meu suporte à resistência, traçando a zona. Tá? Isso daqui é uma região em que o preço pode voltar para sua tendência de queda, e quando ele atinge aqui embaixo, é o momento em que o preço pode voltar para sua tendência de alta dentro dessa consolidação aqui. E como é que isso aqui funciona quando está depois de uma forte tendência de alta ou de baixa? Você pode traçar também a região de confusão de mercado aqui, ó. Olha que interessante. Região de confusão de mercado, em que o preço aqui bateu várias vezes e formou o suporte. Aqui em cima, o preço da ação bateu várias vezes e formou a resistência do ativo. Então, isso aqui também já é uma zona de confusão de mercado. Uma zona de confusão de mercado. A partir daqui você já não faz nada. O que você vai fazer é trabalhar dentro desses espaços aqui. São espaços maiores. E aqui você pode procurar o pivô, pode procurar tanto a tendência de alta quanto a tendência de baixa, o melhor ponto para comprar e vender as ações, de acordo com essa tendência, respeitando essas zonas aqui de resistência e a zona de suporte. Isso daqui se torna simples. Isso aqui é uma visão macro do gráfico. Quando você tira o zoom do gráfico e você traça essas regiões de suporte e resistência, você sabe os pontos em que você não deve entrar e os pontos em que você deve sair. Ariel, mas não é melhor eu entrar aqui buscando o fundo da ação ou o topo da ação? Não, porque quando está em uma zona de consolidação de mercado, você não tem um stop técnico. Você pode ter um stop financeiro, mas um stop técnico você não tem. Porque o stop técnico dessa zona de consolidação aqui é aqui embaixo. Esse é o stop técnico, então é um stop muito alto. Mas aqui eu estou com o gráfico no zoom, eu estou com o gráfico muito afastado. Se eu aproximar o gráfico, eu vou ver regiões ali de topos e fundos como o pivô, que é o que a gente sempre procura, como o pullback, que é isso aqui. Impulsão, retração, impulsão. Se eu colocar do gráfico diário para o gráfico de 60 minutos, eu consigo ver essas formações aqui de impulsão e retração, formando aí sempre a tendência de alta ou a tendência de baixa
e quando eu estou com a zona de confusão traçada, eu consigo me proteger de uma operação muito mais arriscada que não tem essa necessidade. Né? Não tem essa necessidade. Toda vez que o gráfico vai formando esses pullbacks aqui também, ó, ele pode sim ir formando topos e fundos. Aliás, ele pode ir formando essa resistência e o suporte. Tá? Pode formar isso. Porém, para o suporte e a resistência ser válido, ele precisa de pelo menos 2 pontos iguais. Como assim 2 pontos iguais? Esse ponto aqui foi o primeiro movimento para uma tendência de alta. Logo depois o gráfico retornou. E aqui ele deu o segundo toque. Então pronto, aqui eu já tenho um segundo toque. Então aqui está formado aqui para mim o meu suporte. A mesma coisa aqui. Eu tenho uma resistência. Aqui, aliás, aqui tem um movimento de retração no mercado. Rompeu esse movimento de retração no mercado e logo depois caiu. Então, não foi válido, né? Só criou para mim uma região de rejeição de preço, mas não é tecnicamente um suporte, uma resistência. Nesse segundo ponto aqui, ele foi igual a esse ponto anterior. Então, para mim, aqui formou uma resistência. Então, para mim, aqui eu tenho uma resistência muito mais forte, é uma região aqui de confusão de mercado, em que eu traço a zona de rejeição do preço. Então, assim você trabalha com a rejeição do preço. Um outro ponto muito importante são regiões de reversão de mercado nesse suporte e resistência. Como assim? Vamos lá, explicar tudo passo a passo também. O preço, quando ele bate numa resistência, ele pode criar estruturas para que ele volte a cair. E quando ele encontra um suporte, ele pode criar uma estrutura para que ele volte a subir. O preço da ação nunca vai subir direto, nem vai descer direto, nem vai reverter direto. Ele precisa de uma estrutura para fazer esses suportes, essa reversão de preço do mercado. Por exemplo, aqui eu tenho uma resistência, correto? O preço do ativo, ele foi fazendo esse movimento aqui. Agora eu posso tirar um pouquinho do zoom, porque eu preciso enxergar a reversão do preço. O preço da ação, ele vai fazendo esses movimentos aqui. Pronto, ficou melhor. Pronto, aqui a gente já consegue enxergar aí os 3 pontos de toque. O gráfico bateu aqui, voltou, bateu aqui e voltou, bateu aqui e voltou. Tá, Arion, como é que eu consigo identificar que ele vai reverter o preço quando ele bater aqui? Pelo seguinte, quando o gráfico do ativo ele bate na resistência, volta a cair, logo depois ele faz um pullback para uma tendência de baixa, rompendo o fundo anterior. Quando ele volta de novo e rompe o topo anterior, não quer dizer que ele vai reverter a sua tendência direto para alta. Não, porque ele precisa testar a resistência. Testou a resistência? Olha que interessante. O gráfico veio aqui de novo, bateu para baixo, voltou a subir. O topo que formou aqui foi mais baixo que o topo anterior. Então, a partir daqui, já me diz que pode haver uma rejeição desse preço e eu posso operar vendido também. Então, não é uma reversão de tendência. Quando o gráfico bate num suporte ou quando bate numa resistência, não quer dizer que ele vai reverter o preço. Vai dizer que, muito provável, ele vai ter uma correção mais profunda de uma tendência de alta, como, por exemplo, aqui. O preço ele subiu, encontrou uma resistência de preço aqui e voltou a cair. Aqui ele começa a fazer correções para uma correção mais profunda desse movimento principal. Até que ele não reverte, fica nessa confusão de mercado e a partir daqui nós temos o suporte também traçado. Como é que eu traço suporte? Eu tenho aqui 3 pontos já. A partir do segundo ponto, a partir desse ponto aqui, já poderia traçar o suporte. Quanto mais pontos de suporte, mais forte fica aquele suporte, ou seja, mais difícil fica, ele vai precisar de muito mais força para reverter a sua tendência da ação. Então, aqui nesse ponto, eu tenho o suporte traçado e a partir desse movimento, eu consigo comprar entre suporte e resistência dentro desses gráficos aqui um pouco
de acordo com o swing trade, que é o tempo gráfico diário, tempo gráfico semanal, tempo gráfico de 60 minutos. Se eu encontrei esses suportes aqui, o que eu vou fazer? E, aliás, eu encontrei essas resistências no gráfico diário, o que eu posso fazer? Eu posso trabalhar comprado e vendido, já que é um tempo gráfico muito bom, muito amplo para ser operado. Ele tem um espaçamento muito grande. Isso daqui é uma região de consolidação? É uma região de consolidação, mas se você pegar essa região de consolidação, você vai ver que é uma região de consolidação muito ampla, chegando aí na variação de preço de quase 20%. Então, é uma zona de consolidação ampla em que dá para você operar, dá para pegar aí ganhos a partir de 10% tranquilamente. Como que a gente consegue fazer isso? A partir do preço, a partir do momento que o preço formou esses dois pontos aqui, ele vai formar um outro ponto para pegar uma reversão, uma tendência para alta, dentro dessa região de consolidação. Então, ele bate aqui, forma o nosso pullback e volta a subir. Então, aqui você já tem um lucro no mercado operando essa parte. O gráfico voltou a cair. Se ele não atingiu aqui, não é para virar a mão e operar vendido. Não faça isso. Tá? Não faça isso. Espera tocar ou chegar bem próximo ao toque. Aqui bateu novamente, formou novamente o pivô e aqui voltou a subir. Aqui você já tem entrada, já tem o stop da sua operação e tem o alvo da sua operação. Onde é o alvo da operação? Na resistência. Então é assim que você trabalha com suporte e resistência, com esses tempos gráficos, para operar aí com ganhos aí acima de 10%, trabalhando no swing trade, procurando suporte e resistência, procurando pivô junto com esse suporte e resistência para trabalhar comprado e trabalhar vendido. O preço aqui fez a mesma coisa? Fez. Foi, voltou, foi, voltou. Aqui já é o momento de entrar também na operação. Qual o alvo da operação? Aqui. Como aqui o preço caiu muito e continuou caindo, você pode ir somente movendo o stop da sua operação, o que era a proteção de capital, você vai movendo para stop gain. Então aqui você também consegue ter um lucro muito grande, é um lucro aí de quase 40% do mercado, operando também vendido. Tá? É fácil operar vendido, não tem segredo nenhum aí, são somente técnicas para você operar vendido no mercado. E é assim que você ganha também dinheiro no mercado. Tem uma outra questão do suporte e resistência que é extremamente importante, que é o breakout. O que é isso? É quando o preço ele rompe com uma força muito grande logo depois do suporte e logo depois da resistência. Se aqui, agora passando um pouquinho para cá, o preço aqui ele encontrou essa região aqui de suporte e resistência. Aqui era um suporte, aqui se formou um outro suporte e aqui temos uma resistência, correto? Aqui também temos uma resistência também menor, não tem problema. Quando o preço do ativo ele começa a fazer fundo mais alto que o fundo anterior, que é esse fundo aqui, querendo romper o topo anterior, quer me dizer que o rompimento dele vai ser muito mais forte e que a resistência do preço não vai garantir que segura aquele preço naquela margem, que essa aqui era a antiga resistência. Então, a partir daqui, ele pode romper com muito mais força e ele vai fazer pequenas correções para testar essa força, que são os traders ou investidores aí realizando pouco a pouco o seu lucro. Então, a partir desses movimentos aqui, forma o breakout nas nossas operações. São essas operações aí muito simples para estar operando. Não são operações difíceis. O importante é que você trace corretamente suporte e resistência, as regiões de suporte e resistência que são extremamente eficientes para estar operando e que você procure esse movimento de força, tanto para alta quanto para baixa, no suporte e resistência. Tá? Bom, pessoal, espero que tenha ajudado você. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de conteúdo, deixa aqui no comentário que eu mesmo vou estar respondendo o conteúdo com a sua sugestão. Até o próximo vídeo, até a próxima aula.